Bora mergulhar num guia prático, o de Martin Borros e Marcus Reicherzer, para a gente tentar desmistificar o transtorno de personalidade borderline, o famoso TPB. A ideia aqui é trazer um pouco de clareza, um pouco de compreensão para um assunto que, vamos combinar, muitas vezes é bem complexo. E a gente vai começar com umas perguntas que vão direto ao ponto. Olha só, os autores já começam o livro com umas perguntas bem diretas, bem fortes. Tipo, a sensação de ser diferente, de não pertencer a lugar nenhum, ou até de se sentir como um alienígena. Sabe, elas tocam num ponto muito sensível, bem no centro da experiência de muita gente que convive com o transtorno. Então, se essas perguntas de alguma forma mexeram aí com você, essa nossa análise vai ajudar a entender o porquê. Vamos olhar um pouco além do rótulo e definir o que é, de fato, o transtorno de personalidade borderline. Ok, falando de um jeito mais clínico, o TPB é um distúrbio sério, viu? Ele é caracterizado por uma instabilidade muito profunda que acaba afetando, praticamente tudo na vida de uma pessoa. Desde o humor, o comportamento, até o jeito de se relacionar e, principalmente, o jeito como ela se enxerga. E olha, pode até parecer algo distante, mas não é um transtorno raro, não. Os dados mostram que mais ou menos 3 em cada 100 adultos passam por um episódio de borderline ao longo da vida. Isso só mostra como é importante a gente falar abertamente sobre isso, né? E agora que a gente já viu a importância do tema, fica aqui um convite. Se essas análises mais aprofundadas sobre saúde mental são importantes para você, já deixa uma curtida e aproveita para seguir o canal Pneuma BR. Assim, mais gente tem acesso a essa informação e, claro, você não perde nenhuma das próximas explicações. Para a gente conseguir entender melhor, o guia organiza os desafios do TPB em 3 grandes áreas. Primeiro, os problemas com os sentimentos. Segundo, os problemas nos relacionamentos, com as outras pessoas. E terceiro, os problemas com a percepção de si. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pela primeira área. A experiência emocional no TPB é muitas vezes descrita como uma montanha-russa. E que montanha-russa? É super intensa. É o que os especialistas chamam de desregulação emocional. E o mais legal dessa ilustração do guia é como ela consegue mostrar bem essa experiência. Pessoas com TPB sentem as emoções de um jeito muito, mas muito mais intenso. E por mais tempo. É como viver sob uma constante alta tensão emocional, sabe? Qualquer coisinha pode gerar sentimentos gigantescos, avassaladores. E tem uma analogia de uma paciente que, é simplesmente perfeita. Ela disse assim: pacientes borderline têm um motor potente, como um Porsche, mas freios de Fusca. Essa frase captura com uma perfeição incrível a sensação de ter emoções extremamente fortes, mas sem ter os mecanismos internos para conseguir dar uma freada nelas. E aí, essa analogia do Porsche com o freio de Fusca ajudou a clarear um pouco as coisas? A gente adoraria saber. Conta pra gente o que você achou aí nos comentários. E claro, já aproveita para ativar o sininho para não perder as próximas análises, combinado? Beleza, vamos então para a segunda área e ver como essa montanha-russa emocional toda acaba se refletindo nos relacionamentos. É bem aqui que aparece aquele padrão complexo de empurra e puxa. O X da questão aqui é um conflito que fica no centro de tudo. De um lado existe um medo desesperado de abandono, mas do outro lado tem um medo igualmente intenso da intimidade, da proximidade. O resultado é aquela dinâmica super dolorosa que pode ser resumida na frase: eu te odeio, por favor, não me deixe. E essa outra ilustração do livro é genial para mostrar como as interações podem ser paradoxais. Existe uma tendência a interpretar situações que são neutras como se fossem hostis, sabe? E uma visão de si que pode bater de frente com o desejo de se conectar, criando umas dinâmicas sociais bem complicadas e às vezes até competitivas em quem se deprecia mais. Bom, e agora a gente chega no terceiro e último grande desafio. A instabilidade profunda da identidade, do valor próprio. A pergunta quem sou eu acaba sendo uma luta constante e muito, muito dolorosa. Essa imagem aqui é muito forte, né? Ela mostra bem a percepção interna. Muitas pessoas com transtorno contam que têm uma sensação profunda de não valer nada, de serem pessoas ruins ou incompetentes. A autoimagem fica distorcida, como se elas olhassem no espelho e vissem um monstro. E quando o estresse aperta pra valer, um sintoma bem comum é a dissociação, que essa tirinha aqui pega de um jeito que é cômico e trágico ao mesmo tempo. É aquela sensação de se desconectar de si, da realidade, como se a pessoa estivesse literalmente se desfazendo em pedaços. É um mecanismo de defesa, mas que gera uma insegurança e uma perda de controle enormes. Mas depois de passar por todos esses desafios, vem a mensagem mais importante do guia. Existe sim esperança. O foco agora muda para a tratabilidade do transtorno e para o caminho da recuperação.
Logo no comecinho do livro, os autores já deixam uma coisa bem clara, que é fundamental. Eles falam que o transtorno de personalidade borderline é sim um distúrbio grave, mas não precisa ser por toda a vida. E essa é uma mensagem de otimismo com uma força gigantesca. Ou seja, a recuperação não é um sonho distante, é um objetivo super realista. O guia reforça que a maioria dos pacientes consegue sim aprender a gerenciar o transtorno. Com a ajuda de especialistas e as terapias certas, é totalmente possível levar uma vida plena, uma vida satisfatória. E para fechar, essa imagem do livro resume a jornada de um jeito brilhante. O processo de recuperação pode ser confuso, pode ser difícil, exige um trabalhão, tipo limpar um quarto que está um caos total. Mas o sentimento no final é um só: vale a pena. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente explorou um pouco dos mecanismos, das experiências do TPB com base nesse dia prático. A questão que fica é: de que forma buscar esse tipo de conhecimento pode, de verdade, ajudar a quebrar o estigma que, infelizmente, ainda existe em torno da saúde mental?